Estamos em mais uma edição do programa Direito e Dever e Cidadania em Ação. Hoje vamos abordar os assuntos relacionados à Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos responder questionamentos atuais sobre as mudanças ocorridas para facilitar a vida dos advogados e também da população. Compartilha comigo do programa o meu querido colega Dr. Clóvis Brasil Pereira, que vai dar as boas-vindas ao nosso convidado. Tudo bom, Dr. Clóvis? Tudo bem, doutora Tatiana. Prazer em compartilhar mais um programa com você. E hoje temos para conversar o nosso entrevistado, o Dr. Fábio Marcos Bernardo Strombetti, digno advogado da comarca, ex-presidente por 2 vezes da Ordem dos Advogados da Subseção Guarulhos, conselheiro estadual da OAB, se não me engano, por 3 vezes, né, doutor Fábio? De forma que é uma experiência das mais significativas e que certamente muitas informações importantes trará ao nosso telespectador. Doutor Fábio, primeiramente dando as boas-vindas, gostaria que você colocasse ao telespectador, que muitas vezes não consegue entender como é que é a estrutura interna da nossa Ordem dos Advogados, o que é o advogado conselheiro estadual, qual é a função, enfim, como é que é a estrutura da Ordem dos Advogados para que as pessoas possam entender melhor. Bom, é um prazer estar com vocês novamente aqui no programa Direitos e Deveres e poder falar aos nossos assinantes a respeito da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil e até mesmo agora também dessa pergunta bastante interessante, pelo menos para nós, da estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro nós vamos fazer uma consideração, já focando o assunto, que a Ordem dos Advogados do Brasil é criada a partir e é estruturada a partir de uma lei que é o nosso chamado Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma lei de 1994, de 4 de julho de 94, que em seus vários artigos estrutura o que é a Ordem. Mas, afinal de contas, o que é a OAB? Falando um juridiquês bastante suave, bastante tranquilo, o artigo 44, inciso 1º, inciso 2º do nosso Estatuto define bem o que é a Ordem. E é interessante, Clóvis, e é interessante, Tatiana, que o legislador se preocupou em dar 2 atribuições à Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira atribuição, que ele considerou, inclusive, mais importante, se a gente for fazer uma interpretação da colocação inciso 1, inciso 2, número 1, número 2, no número 1, ele diz, o nosso legislador de 94, que a Ordem é uma instituição que luta pelo Estado democrático, pelos valores da dignidade humana, pela sociedade brasileira e por aí afora, pelo aprimoramento da justiça. E, no segundo plano, é uma entidade de seleção, supervisão e fiscalização do exercício profissional. Então, na minha interpretação, eu penso que a colocação do inciso 1º e inciso 2º, se não formos colocar como ordem de importância, número 1 e número 2, um depois do outro, pareceu-me que o legislador reconheceu no nosso Estatuto a importância da Ordem como um órgão soberano, independente e sem peia alguma, sem qualquer tipo de entrelaçamento com os poderes constituídos, especialmente o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, no sentido de marcar efetivamente a sua independência, fruto da sua história. Uma história que é uma história de conquistas, de mais de 80 anos hoje, já completamos 80 anos de Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, em 22 de janeiro de 32. É interessante porque o Conselho Federal veio um pouquinho depois, a estrutura do Conselho Federal. Primeiro nasce a Ordem em São Paulo. E, nesses 80 anos, participamos de todas as lutas mais importantes para a conquista do Estado Democrático de Direito no país. Então, dentro dessa estrutura, nós precisamos visualizar de uma forma simétrica como funciona
a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sediado em Brasília, né? Anteriormente, por óbvio, na época em que Brasília ainda não existia, a sede era no estado do Rio de Janeiro, na Guanabara, e depois agora, lógico, com a capital em Brasília, depois dos anos 60, nós estamos sediados lá. E lá está a estrutura do nosso poder central, né? Com o nosso presidente, e uma estrutura simétrica à nossa em São Paulo. Então existe uma simetria, guardadas as devidas proporções, e os seus níveis de atuação. É lógico que o Conselho Federal da OAB tem uma atuação em nível nacional. Quase que as mesmas comissões temáticas de trabalho que nós vemos no Estado de São Paulo, que nós vemos até nas subseccionais, nós vamos encontrar no Conselho Federal. Existe a Comissão Nacional, por exemplo, de Direitos e Prerrogativas, a Comissão Nacional de Direitos Humanos e por aí afora. Como órgão máximo da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, através das suas câmaras, recebe os recursos dos colegas interessados em recorrer, por óbvio, de decisões do Conselho Estadual, por exemplo, né? E lá também existem os conselheiros. Existe a mesma estrutura, presidente, vice-presidente, né? Secretário-geral, secretário-geral adjunto, tesoureiro e os conselheiros federais. E nos estados, como São Paulo, nós temos os conselheiros estaduais e a mesma estrutura também do Conselho Federal na parte, vamos dizer assim, do executivo, né? Nós temos presidente, vice-presidente, secretário-geral, geral adjunto, tesoureiro e nós que somos 120 conselheiros seccionais nos dias de hoje. E a partir da próxima gestão seriam 180, né? Porque o nosso número, há uma proporcionalidade, né? Um regulamento da ordem estabelece uma proporcionalidade entre número de inscritos e participação no Conselho. Como nós já batemos, já há muito tempo, o número 320 mil, passamos de 320 mil com alguma folga de número de inscritos em São Paulo, é lógico que são 200 e poucos mil ativos. Isso. Em exercício. Mas é uma característica interessante até para passar para os nossos assinantes que não são advogados e advogadas, estagiários e estagiárias e estudantes de direito, que nós morremos com o nosso número. Eu não sei se isso é um conforto ou um desconforto, mas o meu número morre comigo. Equivale a um RG, né? É um RG, exatamente. Só que é o RG da profissão, denota, portanto, que o advogado cumpriu todos os requisitos para poder se inscrever e advogar no Brasil todo. Não há restrição do exercício profissional num determinado lugar. Somos inscritos nós três aqui, pela nossa subseccional, que é Guarulhos, porém podemos atuar não só em Guarulhos, como no Estado, como no Brasil todo. Não é? Isso é importante sempre frisar, não há limitação de local. E, por fim, nós temos as nossas unidades nos estados, que são as unidades subseccionais. Então, se nós formos fazer uma comparação não muito justa, não muito própria, mas razoável até para o assinante entender bem, nós temos a estrutura, vamos dizer, das subseccionais como se fossem municípios, os conselhos seccionais como se fossem estados, e o nosso órgão central, o maior órgão da OAB, o Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, como se fosse a parte nacional, ou seja, a União, né? Então, nós temos essas três estruturas. As subseccionais poderiam ter, se quisessem, cumprindo certos requisitos, os chamados conselhos subseccionais, porém eu não tenho notícia, no Brasil todo, de que exista um conselho subseccional. Certo. Mais ou menos essa é a estrutura em poucas palavras. Bom, é interessante demais saber essa estrutura, até para quem não consegue compreender o trabalho da ordem e essa delimitação de poder que a Ordem dos Advogados tem perante a sua atuação. Nós vamos a um breve intervalo, Dr. Fábio. Nós vamos voltar rapidinho e lembramos que este programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30 da manhã,
Ao sábado, às 9h30 da noite e aos domingos, às 22 horas. Você pode nos sugerir temas enviando um e-mail para direitoedeveres@oabguarulhos.org.br. Também, se quiser ser um dos nossos patrocinadores e ver o seu estabelecimento comercial divulgado neste programa, nós atendemos pelo telefone 11 2468 8199 ou pessoalmente na Casa do Advogado, situada na rua Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. Voltamos já.